Eu gostaria de agradecer a presença do Dr. João Gabriele aqui no nosso estúdio. Vamos falar de um tema bastante interessante e bastante atual. Nós vamos falar sobre a calvície. E já para iniciar o programa, Dr. João, eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o nosso telespectador acerca desse assunto. Muitas vezes a pessoa fica calva depois dos 50, depois dos 30, já aos 20 e pouco tem pessoa que apresenta já algum certo grau de calvície. Como é isso? Todas as pessoas têm uma tendência a ter esse tipo de problema? Bom, Sr. Eduardo, obrigado pelo convite. A gente poder aqui falar mais uma vez desse assunto, né, da calvície e do tratamento que hoje existe desde o tratamento cirúrgico até o tratamento clínico. Bom, mas a calvície hoje, a gente pode considerar que homens acima de 40 anos, praticamente 50% vão ter algum grau de calvície. Essa calvície, na verdade, ela começa já na adolescência, quando o indivíduo começa a produzir o hormônio masculino. Esse hormônio masculino vai se dividir numa porção que vai se ligar ao bulbo capilar e ele vai agir como se fosse uma antivitamina, ele vai enfraquecer esse cabelo. Mas esse processo não é uma coisa que acontece de imediato, vamos dizer assim. Se o indivíduo tem a tendência, tem a calvície androgenética, a partir do momento que ele começa a produzir testosterona, essa testosterona vai entrar em contato com o bulbo capilar dele e vai começar um processo de enfraquecimento daquele fio de cabelo. No homem, o que a gente vai notar é que ele começa a aumentar as entradas, começa a rarear na região da coroa, porque aquele cabelo não é que ele vai caindo, ele vai cair, mas o processo é que ele vai enfraquecendo, ele vai diminuindo de tamanho, de volume, de comprimento e de tempo, o ciclo de vida do cabelo vai ficando menor. Então esse cabelo vai ficando mais fraco e ele não, com o tempo, ele vai se enfraquecendo e ele não é reposto. Aí acontece a calvície, porque aquele cabelo que foi ficando fino, fraco, foi rareando, ele vai desaparecer. E esse processo geralmente acontece na adolescência, mas costuma ter um pico por volta dos 35, 40 anos. Essa calvície que começou muitas vezes na adolescência pode ter uma evolução mais lenta, isso nem ser notado, ou pode ser uma evolução mais rápida. E aí a gente vai ter a gravidade, ou seja, os graus de calvície que o indivíduo pode apresentar. Essa, que é a mais comum, é a calvície chamada androgenética, que é uma calvície que é causada pelo hormônio masculino e uma característica genética. E aí eu acho que uma coisa que é muito comum, que o paciente chega no consultório e fala: doutor, meu pai não é calvo, meu avô não é calvo, não tem ninguém calvo na minha família que eu me lembre e tal, e eu, de repente, fiquei calvo. O que acontece? Existem muitos mitos, né, que é herdado pela mãe ou que é um gene que... Mas o que acontece é que é uma herança multifatorial e se o indivíduo tiver esse gene, e que pode ser passado de pai para filho, mas muitas vezes o pai ou a mãe não vai manifestar e ele vai desenvolver isso, como eu disse, a partir da adolescência, a partir do momento que ele começa a produzir testosterona. E daí que muitas vezes acaba sendo um período que o paciente fica muito preocupado, jovem, adolescente, com a queda de cabelo, mas claro que nesses casos a gente tem que avaliar para ver se realmente aquilo vai evoluir para uma calvície, ou se é só uma entrada, ou se é mesmo o formato do cabelo. Eu acredito que esse é um tema bastante interessante, porque muitas pessoas acabam ficando com esse estigma de calvo, de o pessoal falar careca e tudo mais. Mas principalmente o jovem, ele acaba sofrendo muito mais. Ele, muitas vezes, numa fase onde ele ainda está com uma vaidade, está entrando na adolescência, já começa a ter essa calvície, fica mais preocupado. O senhor falou em tratamento clínico. Esse seria um indivíduo que estaria apto a um tratamento clínico, usar alguma medicação para fortalecer esse bulbo e retardar aí, então, a perda do cabelo? Bom, o paciente jovem, o paciente muitas vezes que nos procura por volta dos seus 20 anos, dificilmente a gente indicaria uma cirurgia. O paciente, num primeiro momento, a melhor conduta seria um tratamento clínico.
Hoje a gente tem, além de suplementos, vitaminas, nós temos medicamentos que vão atuar diretamente para diminuir esse processo da calvície. Os mais conhecidos são a finasterida e o minoxidil. Os pacientes jovens costumam ter uma resposta muito boa a esses medicamentos. Então, num primeiro momento, um paciente jovem, adolescente ou adulto jovem, por volta dos seus 20 anos, normalmente o tratamento se inicia com o tratamento clínico. Primeiro, para a gente ver como é que vai ser a resposta desse paciente para o tratamento clínico. E segundo, para a gente poder entender qual vai ser o grau da calvície, o quanto esse paciente vai evoluir. Porque muitas vezes o paciente aos 23 anos está incomodado com uma entrada. Mas aquela entrada, às vezes, pode ser só uma entrada que ela vai evoluir muito lentamente, ou ela pode ser uma entrada que vai evoluir para uma calvície que vai acometer toda a região e evoluir para o que a gente chama de grau 7, que é a calvície mais severa. Essa avaliação é muito importante, esse acompanhamento, porque se eu for planejar uma cirurgia, eu tenho que saber que aquela entradinha que ele tem naquele momento, aquilo pode ficar muito maior. Então, pro planejamento de uma eventual cirurgia, eu tenho que conhecer mais ou menos como é que está sendo o padrão de evolução dessa calvície. Que num paciente com mais idade é mais fácil de eu identificar. O paciente com 30 anos a gente já consegue ver, olha, até aqui você já teve uma evolução X, existem hoje gráficos que a gente consegue estimar como é que vai ser a projeção. Mas um paciente que está numa fase muito inicial, que você tem menos de 10 anos aí de acompanhamento da calvície, você ainda não tem como jogar esse paciente nesse gráfico para avaliar como é que vai ser a evolução da calvície dele. E aí, eventualmente, para fazer um tratamento cirúrgico. Então, num primeiro momento, a nossa conduta com pacientes com menos de 25 anos, geralmente, é iniciar com tratamento clínico, acompanhar esses pacientes e uma eventual cirurgia só é pensada pelo menos depois dos 25 anos de idade. Então, a partir desta idade, um tratamento clínico não tendo um resultado adequado, indica-se aí a cirurgia. Existem várias técnicas dessa cirurgia. Quais são as mais consagradas, doutor? Tá. Quando a gente fala do tratamento clínico e do tratamento cirúrgico, no tratamento da calvície, elas são bem separadas. Porque a gente tem, então, o tratamento clínico que ele vai fazer o quê? Vai evitar que aquela calvície evolua. Então, o tratamento clínico visa manter o que você ainda não perdeu. Ele vai atuar numa área. Já o tratamento cirúrgico não vai atuar nada nessa área, ele vai atuar na área que você já perdeu. Então, o tratamento cirúrgico você vai tratar a área onde você já não tem mais cabelo, ou ele está muito ralo, e é um cabelo que você já não consegue recuperar com o tratamento clínico. Aí entra o tratamento cirúrgico. Então, o ideal é sempre somar o tratamento clínico com o tratamento cirúrgico. E aí, cada caso, a gente vai avaliar qual que vai ser a melhor sequência para a gente fazer esse acompanhamento e essa avaliação pré ou pós-operatória. Quanto às técnicas cirúrgicas, a técnica hoje que nós mais utilizamos é chamada técnica FUE, Follicular Unit Extraction, que é um dispositivo semelhante a uma caneta, que ela de alta rotação, que você tem vários diâmetros, mas você tem semelhante, por exemplo, a ponta é igual a uma lapiseira 0,5. Então, essa ponteira, essa microbroca, você vai entrar e pegar exatamente o bulbo capilar, na verdade, a unidade folicular. E unidade folicular, quando a gente fala, é a forma que o cabelo nasce, porque, ao contrário do que muita gente pensa, o cabelo não nasce sempre unitário, nem sempre é só um fio. Às vezes é 1, 2 ou 3 em média. O fato do cabelo nascer 1, 2, 3 fios não tem nada a ver com aqueles implantes antigos que eram feitos com tufos. Aquilo tinha mais de 20, 30 cabelos que ficavam aqueles tufos. Hoje o que a gente está falando é a unidade folicular. Se você ver até os pelos do braço, você vai notar que os pelos eles nascem de 1, de 2, de 3, porque essa é a forma natural que o cabelo nasce, que o cabelo cresce. E isso foi, na verdade, uma descoberta muito importante, porque quando se fazia muito a técnica do corte, pensava-se em diminuir aqueles fios até chegar num único fiozinho. Só que quando você fazia isso, você bipartia a estrutura dessa unidade folicular. Então, provavelmente aquele cabelo iria morrer, porque você separou toda a estrutura que nutre, que mantém aquele bulbo. Então, a gente hoje entende que mesmo quando se faz a técnica FUT, você tem que chegar na unidade folicular,
que além geralmente pode ter 1, mas ela pode ter 2, 3, até 4 fios em média. Tá? E é esse cabelo que a gente vai transplantar. Quando é na técnica do corte, que hoje é menos utilizada, você tira e prepara para chegar nessa porção, mas hoje quando é o FUI, que é o que nós mais fazemos atualmente, você através desse dispositivo, você tira essa unidade folicular que ela já vem pronta, e ele já vai direto para ser implantado na área receptora. Uma questão importante que é sempre do mesmo indivíduo, né? Nós vamos tirar o cabelo de uma área doadora do mesmo indivíduo, que geralmente é a região posterior e região lateral do cabelo, e nós vamos transplantar para a área calva, que pode ser a coroa ou as entradas. A dúvida, né, que as pessoas têm muito quanto a essa questão da área doadora é por que essa área, por que não fica calva? Bom, existem situações em que você pode perder cabelo até dessa área, mas comum é a alopecia universal, que é quando perde todos os pelos, inclusive sobrancelha e tal. Mas numa calvície androgenética, que é a mais comum hoje no tratamento, esse cabelo da região lateral e posterior, ele é embriologicamente diferente. Assim como a barba é diferente, ele é um cabelo diferente daqui. Porque ele não tem esse receptor para testosterona que vai causar queda de cabelo. Então, quando a gente tira esse cabelo, independente da técnica, e transplanta para cá, eu estou trazendo um cabelo saudável. A gente fala que não é o terreno que é ruim, é a muda. Não é o terreno que é ruim, a gente precisa levar uma muda boa, era a muda que não estava boa. Então a gente vai transplantar um cabelo saudável. Bom? Geneticamente, esse cabelo lateral e posterior, ele não é ativado pelo hormônio masculino. Sim. Então, justamente por isso que ele implantado naquele local de calvície, ele pode realmente pegar e nunca mais cair. Sim. É isso que o senhor está dizendo? É exatamente isso que acontece. Então, a faixa de cabelo que fica na lateral e posterior não são geneticamente propensos a cair. Sim. Por isso é que eles são levados daquela região para a região central e acaba não caindo. Teoricamente, eu posso transplantar esse cabelo para qualquer lugar. Tanto é que, por exemplo, para tratamento de sobrancelha, que é uma coisa que às vezes nós realizamos também, às vezes são pacientes que nunca tiveram pelo na sobrancelha, são totalmente, não tem, e nós transplantamos o cabelo para essa região e o cabelo nasce normalmente. Então ali nunca teve, por exemplo, tinha pouquíssimos fios, transplanta e depois esse cabelo cresce normalmente. O cabelo, uma vez transplantado, ele vai ter o seu ciclo de vida normal, ou seja, ele vai crescer, vai envelhecer, vai cair e vai surgir um novo no lugar dele. Inclusive vai ficar branco com o tempo, vai envelhecer. Esse certo. Processo vai continuar normalmente. Tá, uma dúvida que eu sempre tenho. Quando você vai tirar o folículo piloso, como você sabe que você tirou ele certinho? Tá. E se você tirou ele certinho e implantou direito, qual é a chance de realmente pegar? Tá. Bom, hoje, na técnica FUI, como é que é feito? Como eu disse, é um dispositivo muito semelhante a uma lapiseira. Então, nós utilizamos uma lupa, né, com ampliação da imagem que a gente está... Então, o cabelo que você raspado, que você nem consegue ver a olho nu, nós vamos ver com a lupa e com esse dispositivo nós vamos identificar cada fiozinho de cabelo e ir tirando, sempre intercalando, porque se eu tirar todos, aquele cabelo depois pode ficar uma área calva. Então, eu tenho que tirar sempre aleatoriamente, pulando um ou outro. O processo como é que é feito? Primeiro, com esse dispositivo, ele é feito o furo, ou seja, ele vai soltar o cabelo da região. Então, eu vou soltando inúmeros fios e vou soltando. Esse cabelo ele continua ali no couro cabeludo, mas eu soltei ele. Então, ele soltou. Está o fio solto com o bulbo e a raiz, com o bulbo, com toda a estrutura. Esse fio, então, depois que fez determinada quantia, vamos pensar, furei lá 1000 fios. Aí a gente vai começar a tirar esses fios de cabelo. E aí entra essa questão importante. Esses cabelos, eles vão para o microscópio. O mesmo microscópio que a gente usava para cortar o cabelo quando precisava, hoje a gente usa para qualificar aquele cabelo que vai ser implantado. Então, o cabelo que eu tirei, na hora que eu tirei, estou tirando, estou separando um monte de unidades foliculares que vão ser implantadas. A equipe nossa, isso é feito
onde se faz implante capilar, mas a equipe ela vai no microscópio avaliar primeiro se tem o bulbo, porque na hora que você tirou, pode ser que não venha o bulbo, pode acontecer isso. Se não vier, não tem problema, porque ele ficou lá, então ele vai crescer normalmente, então você não perdeu aquilo também. Agora, os que vieram hoje, lógico, o índice de perda ali na hora de vir é muito pequeno, mas pode acontecer de um ou outro, na hora que puxar só vira um fio, a haste do cabelo e não o bulbo. Então ele vai para o microscópio, onde ele vai ser examinado. Mas uma coisa importante ali no microscópio, além de avaliar se ele tem o bulbo ou não, é ver se aquele fio é um fio fino, é ver se aquele fio é um fio unitário ou se ele é de 2, de 3. Por quê? Como eu falei que a gente tem no braço também, os pelos eles variam de 1 para 2 para 3, no cabelo, se a gente olhar, os cabelos da linha de frente, eles tendem a ser mais unitários e mais finos do que os cabelos, por exemplo, que a gente tem mais no centro do couro cabeludo. Então, na hora que eu estou transplantando, eu tenho que separar esses fios unitários e fios mais finos justamente para fazer a linha de frente do cabelo. Porque com esses fios mais delicados, vamos dizer assim, eu consigo dar um acabamento que vai deixar essa região extremamente natural, independente do grau da calvície. Porque mesmo que o paciente só vai tratar um pouquinho das entradas, tá? Eu faço à frente com esses fios mais unitários. E conforme eu vou avançando, eu coloco fios de maior volume. Mas todos os fios que são retirados, eles são checados. E são checados mais de uma vez. Porque ele é checado na hora que a gente está tirando. Depois ele é checado no microscópio e depois ele é checado na hora que está implantando. Então, você vê que são várias etapas. Primeiro, você só faz o furinho com esse aparelho. Depois você tira, depois você separa e depois você implanta. São várias etapas. Por isso que é uma cirurgia que ela é longa. Por mais que a gente otimize hoje a técnica, ela é uma cirurgia, como ela é feita fio a fio, a gente está falando de implantar, de retirar, por exemplo, dos 2.500, 3.000 unidades foliculares, que representam cerca de 6, 7 mil fios, e implantar tudo isso depois. Então você vai tirar, contar e implantar. Isso é muito importante também para a gente quantificar ali no microscópio a quantidade de unidades foliculares que a gente vai implantar. Então, por exemplo, eu tirei, então isso é separado em placas, e cada placa dessa tem em média 200, 300 unidades foliculares, que é o que eu vou levar para depois implantar no paciente. Vocês implantam, via de regra, quantas unidades por cirurgia? Por exemplo, um indivíduo lá com uma calvície grau 7, que é a mais... Olha, nós vamos tirar tanto... Qual é a média de implante? Quantas vezes você vai ter que fazer isso? Tá. Obviamente varia, né, em função da área calva, claro que dependendo da extensão. Mas ao contrário do que muita gente pensa, às vezes um paciente mais calvo, a cirurgia dele não é mais difícil que, por exemplo, um paciente que tem só uma entrada. Porque muitas vezes o paciente mais calvo, ou seja, eu falei, grau 7, que é o paciente que tem toda essa área calva. Tudo bem, eu tenho que avaliar a área doadora para ver se ele tem cabelo suficiente para eu implantar e o quanto eu consigo cobrir daquele cabelo. Mas é mais fácil eu trabalhar e eu distribuir esse cabelo. Então, muitas vezes o paciente com uma calvície mais avançada, que parece mais difícil, ele acaba sendo até um caso mais, vamos dizer assim, tranquilo. Ao passo que um paciente, às vezes, que tem uma entradinha e tem um cabelo super denso, ali eu tenho que fazer o que a gente chama de dense packing, que é colocar o fio um coladinho do lado do outro, e às vezes isso é até mais trabalhoso do que você encher uma área inteira de cabelo. Agora, em média, respondendo a sua pergunta, em média, vamos dizer assim, em média o que a gente coloca é em torno de 2.500, 3.000 unidades foliculares. Essa é a média que a gente faz. Obviamente tem situações que a gente implanta 1.500 e tem situações que a gente implanta 4.000. Mas na média é em torno de 2.500, 3.000, que significa, porque não pode confundir unidade folicular com cabelo, a gente tem que fazer uma multiplicação aí em torno de 3, mas vamos considerar mais ou menos 6.000, 7.000 fios. Tá? Então, isso que é implantado na média num implante capilar. E às vezes tem que repetir. Olha, hoje é bem difícil precisar repetir. O que acontece, como eu te falei, por exemplo, tem situações que o paciente tem só uma entrada e é mais difícil que um paciente totalmente calvo. Um paciente totalmente calvo geralmente não precisa repetir.
Às vezes um paciente tem uma calvície menor, não é nem que a gente vai repetir a cirurgia, mas nós programamos uma cirurgia... Um retoque. Hã? Um retoque. Um retoque. A gente programa um retoque. Legal. O mesmo acontece para implante de barba. Implante de barba é um outro implante que a nossa rotina é, fazemos o implante hoje, mas sempre faz um retoque. Até porque a barba tem que ter uma angulação muito fechada, é mais difícil você fazer o implante da barba. Então, muitas vezes, nesse caso, a gente já programa, isso já não é uma coisa que a gente já deixa até meio programado em todo o planejamento cirúrgico. Ô João, quantas horas, em média, uma cirurgia desta? Olha, eu falo que é o dia todo, costuma ser o dia todo. Mas é que assim, a cirurgia, obviamente, na maioria das vezes começa no período da manhã, e a gente tem o período de extração, que você vai retirar essas unidades foliculares para começar o implante. Então isso é mais ou menos quase metade do tempo cirúrgico. Hoje o processo de implante, de implantar o cabelo é até mais rápido. Mas, em média, uma cirurgia que começa em torno das 8, ela vai acabar umas 3 da tarde, mais ou menos. Mas, lógico, tem situações mais tranquilas e outras mais demoradas. Anestesia, é uma anestesia geral? É uma sedação só? Como é isso? Ó, nós já fizemos várias combinações para anestesia para o implante capilar. E o que acontece? Primeiro que o homem, né, de um modo geral, diferente da mulher, não fica muito à vontade no ambiente hospitalar. Então o homem já, em condições normais, já fica ansioso se a gente levar ele para o hospital para fazer um procedimento, que ele já acha que vai ser uma coisa muito complexa. Então hoje, nós trabalhamos com uma anestesia local e sedação leve, tá? Que na maioria das vezes uma sedação via oral. Em algumas situações, dependendo do paciente, um paciente mais ansioso, até recomendamos uma anestesia endovenosa, uma anestesia mais profunda, mas na grande maioria dos casos é feito com uma anestesia local e uma sedação leve. O que também hoje para a nossa rotina funciona muito bem, porque primeiro que tira todo o estresse, embora seja sempre feito no ambiente cirúrgico, em centro cirúrgico, com toda a estrutura, mas sem a necessidade, muitas vezes, do paciente passar por uma anestesia maior. Pós-operatório, dói, é muito chato, tem muita restrição, e esse paciente volta quanto tempo depois às atividades normais? Aí, o pós-operatório, que eu acho que tem a grande diferença das técnicas, da técnica FUE e da técnica FUT. Por isso que hoje o que a gente mais faz é a técnica FUE, FUE. O que acontece é que quando faz a técnica FUE, que você não tem corte, são microfuros que é feito para retirar esse cabelo. Esses microfuros, no segundo ou terceiro dia, eles já estão praticamente cicatrizados. Eles formam uma crosta que vai caindo e vai soltando normalmente. Então, é como se fosse até uma dermatite, ela vai caindo e vai cicatrizando naturalmente. Do ponto de vista de recuperação, o paciente até vai experimentar algum inchaço, principalmente na região dos olhos, na testa, uns 2 ou 3 dias, mas assim, não é uma cirurgia que requer afastamento, vamos dizer assim, profissional. A não ser pela questão de, eventualmente, um detalhe da técnica é que tem que raspar a área doadora. Hoje a gente não precisa mais raspar a área receptora, caso o paciente tenha, mas a gente tem que raspar a área doadora para fazer a técnica FUE, porque o cabelo tem que estar raspado para a gente tirar. A gente até pode não raspar totalmente, mas desde que seja um implante menor. Então nós vamos raspar só na área que a gente vai tirar o cabelo. Mas assim, o paciente, em média, ele vai ter uma semana que ele vai ter algum inchaço, algum hematoma, pode formar um pouquinho de equimose, que é os olhos ficarem roxos, mas assim, é bem pouco. Hoje a recuperação é tranquila. A restrição maior que a gente fala para os pacientes é sudorese excessiva e sol também em excesso. Só em pequena quantidade pode. Assim, atividade física também, sem exagero, pode. O que não pode é aquele suor excessivo. Porque, obviamente, essa sudorese também, é uma área implantada, que está levemente machucada, está cicatrizando, então a gente não quer que aquela área fique muito úmida, muita secreção. Então, por conta disso, a gente pede para evitar exercícios que vão causar uma sudorese excessiva. Contraindicação para essa cirurgia? Existe alguma contraindicação para esse tipo de cirurgia, doutor? Olha,
Acho que a principal contraindicação para o implante capilar é uma expectativa que não seja possível da gente resolver. Essa seria, vamos dizer assim, a contraindicação do nosso dia a dia, quando nós vamos conversar, explicar para o paciente a técnica, o que a gente vai fazer, a área doadora, o quanto a gente consegue transplantar naquele paciente, a área que a gente vai conseguir cobrir. Nós vamos conseguir cobrir tudo? Não, nós vamos conseguir cobrir mais à frente, a coroa talvez não dê para fechar totalmente. Então, essa talvez seja uma contraindicação, o paciente que tem uma área doadora às vezes mais limitada e tem uma expectativa muito maior. Obviamente, existem doenças no couro cabeludo que são contraindicações absolutas também de se fazer a cirurgia. Mas eu digo, na nossa prática, a principal é uma expectativa diferente do que a técnica pode, mesmo bem executada, pode oferecer. Olha, João, eu acredito que nós tenhamos falado aí de uma maneira bem clara, simples e o telespectador entendeu. Mas mesmo assim eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o nosso telespectador. Bom, a mensagem que nós gostamos de falar em referente ao implante capilar é que assim, hoje pode não incomodar. Tem muitos pacientes, muitos indivíduos que são calvos, usam o cabelo raspado, ou mesmo usam o cabelo curto, ou usam o penteado que quiser e aquilo não os incomoda. Mas, para os pacientes que se incomodam com a calvície, é uma coisa que não deixa eles à vontade, usam boné, não ficam muitas vezes se restringem de atividades sociais, porque não ficam confortáveis com a calvície, saber que hoje é tratável, é possível melhorar, reverter, diminuir esse grau da calvície, mesmo em casos mais severos, mas oferecer um bom resultado. Assim como há algum tempo atrás, uma mulher que tinha mama pequena não tinha o que fazer. Se a gente andar 30, 40 anos atrás, uma mulher que tinha mama pequena não tinha como corrigir. Hoje ela facilmente coloca uma prótese e corrige, é uma cirurgia tranquila. O implante capilar, da mesma forma. Se aquilo incomoda, hoje é possível fazer, é uma cirurgia segura e é eficaz. Hoje não existe mais vamos dizer assim, os resultados que eram os cabelo de boneca, plantação de cebola, que era um receio que existia muito nos anos 2000, quando eu comecei na cirurgia plástica e no implante capilar. O maior receio do paciente era a questão do cabelo de boneca. E isso hoje é uma coisa que, graças a Deus, não existe mais, porque as técnicas melhoraram muito. A gente tem uma precisão muito boa da forma que é preparado aquele cabelo para ser implantado, exatamente como ele nasce. Não só, como eu expliquei, pela unidade folicular, que nasce de 1, 2 ou 3, mas a angulação, o redemoinho, o formato do cabelo, o formato do rosto, para que aquilo fique harmônico e, acima de tudo, natural. Para que a pessoa possa fazer e não ser uma coisa que se note na rua. Legal. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do Dr. João Gabrielli. Já deixar o convite para o João voltar mais vezes. Já fazia mais de um ano que o João tinha vindo aqui na TV Prevê. Tenho certeza que o nosso telespectador aproveitou, mas se ainda assim restaram algumas dúvidas, queira encaminhar, tenho certeza que o doutor terá o maior prazer em respondê-las. A vocês que nos assistiram, muito obrigado, e fica aqui o convite para que na semana que vem estejamos juntos para mais um Prevê Saúde. Tchau!